Qual a importância da Síria? O senhor já falou que tem um papel importante ali, né? O que o senhor poderia falar mais sobre a Síria, até porque é uma notícia do momento, né? A Síria que teve bastante no noticiário ali em 2011, com a questão do Estado Islâmico e tal, e aí agora nós temos o momento, né? Que é a derrubada do ditador ali, né? Qual é a importância da Síria no Oriente Médio? O que o senhor poderia falar mais para a gente poder, ao longo de 2025, ir entendendo a partir desse start de 8 de dezembro, né? A Síria ela tem uma posição geográfica estratégica, Glauber, assim como a Turquia. Eles praticamente fazem uma ponte entre a Ásia e a Europa, né? Ela tem ao norte a fronteira com a Turquia, onde há uma contenda ali com os curdos, né? Que é um povo que luta contra a Turquia também e ficou muito assim alojado na Síria. A Turquia, basicamente, o problema dela com a Síria foi desalojar os curdos. Eles questionam uma parte do território da Turquia. A Síria é um campo estratégico, porque ela vai, desde o oeste, ela vai até o Mediterrâneo, onde inclusive tem as bases russas, agora no Mediterrâneo. O mais engraçado, só a nível de observação, é que os insurgentes, o grupo rebelde, prometeu proteger as bases russas. Tá? Quer dizer, você está prometendo proteger o seu inimigo, em tese. Quem antes era resistência para que você tirasse o teu inimigo ali. Né? Foi divulgado aí pela Russian Today, etc., que eles prometeram que vão garantir a segurança das bases russas. Bom, voltando à Síria, as supply chains, as linhas de suprimentos passam pela Síria, pela posição geográfica dela. Ela, ao norte, tem a Turquia, e ao sul, ela tem ali o Iraque e tem também Israel, as colinas de Golã, que inclusive Israel invadiu agora já as colinas de Golã, que era uma área desmilitarizada, para servir como um amortecedor entre a Síria e Israel. Então a posição dela é muito importante, ela é um centro dentro do Oriente Médio. E mais importante, ela tem acesso ao Mediterrâneo, que do ponto de vista estratégico para uma operação de combate é essencial. Então, cair a Síria foi um primeiro passo para essa facção dos Estados Unidos e Israel poderem expandir o seu raio de ação. Imagine agora se acontecer, né, do Iraque também ser atacado. Está ali do lado. O Iraque está totalmente desorganizado faz muitos anos. Né? O Iraque sendo desorganizado, você chega na porta do Irã. Você chega, e você pode enviar forças terrestres até a fronteira do Irã. Coisa que hoje, se o Iraque ainda estiver firme, você não faz. Você controlou a Síria, controlou o Iraque, você começa a fechar um cerco em cima do Irã. Então, cada peça vai ser mexida devagar. Lembrem-se do que eu digo no checkmate global. A cada dominó que cai, ele empurra outro para a queda seguinte. Estratégia é assim. Você mexe aqui, já prevendo a queda da peça seguinte. Você pensa 8, 9, 10 lances antecipadamente. E é assim que está sendo feita essa mexida no tabuleiro do Oriente Médio. Então, aí Israel precisava dessa queda. Sim. Porque o Israel tem tido dificuldade com o Hezbollah e com o Hamas. E com os Houthis. Né? Você vê, olha, aquelas coisas assim, nós precisamos ter a visão, como eu disse, do analista. Quando houve aquela questão do Hamas, todo mundo falou assim, Israel em uma semana destrói o Hamas. Imagina um país altamente tecnológico como Israel, melhor serviço secreto do mundo e tal, em 10 dias ele acaba com o Hamas e liberta todos os reféns. Passou mais de um ano, ele não conseguiu ainda derrotar o Hamas e nem trazer de volta os reféns. Lutou contra o Hezbollah agora, enfraqueceu muito o Hezbollah, mas o Hezbollah ainda estava oferecendo resistência lá até fazer o cessar-fogo. Netanyahu fez o cessar-fogo porque não tinha como vencer. Você faz cessar-fogo com alguém que você já pode vencer rápido? Você não faz. O resto é narrativa. Os Houthis lá no Iêmen, longe pra caramba, um país pobre, mandam mísseis que vão até Israel, até Tel Aviv. O Hezbollah mandou mísseis em Tel Aviv. Nós temos um outro problema da navegação marítima,
né, ali no Mar Vermelho. E, cara, os Houthis atacam os navios que passam ali. Eu mostrei no vídeo também o 143. Né? Os caras estão atacando navios da Marinha dos Estados Unidos, destroyers. Atacaram até porta-aviões. E ninguém segura os caras. Né? A França, Inglaterra e Estados Unidos, com forças navais ali, não conseguem anular os Houthis, que são um grupo rebelde que tomou parte do Iêmen e que tem uma tecnologia de mísseis que o Irã deu, obviamente. Inclusive, no 143, eu mostro o depoimento de um especialista americano, né? E cito lá, como eu sempre faço, cito a fonte, cito a fala dele, onde ele diz que ele está pasmo com a capacidade dos Houthis de atacar navios de guerra dos Estados Unidos, França e Inglaterra. Num vídeo anterior, se vocês lembraram, sei lá, uns 7, 8 vídeos atrás, eu mostrei o comandante de uma fragata francesa dando um depoimento que eles tiveram que ir embora. E eles não tinham mais condição de combater os Houthis. Então você veja, Israel tem Hezbollah, Houthis e Hamas. Não estou contando o Irã. Certo? Uma situação complexa. Israel precisa atrair os Estados Unidos para o combate. Porque nem a economia de Israel aguenta esse esforço de guerra por tanto tempo. Israel tem 9,5 milhões de habitantes. Né? Então você tem o esforço de guerra, você tem o cansaço das tropas que vão se desgastando. Cada vez que os parentes dos reféns que não foram trazidos de volta protestam, é um novo problema. Né? O governo de Netanyahu já teve várias baixas. Tem dificuldade com a propaganda da Europa também. Exatamente, a ONU batendo duro, né? O tribunal condenando o Netanyahu, países europeus dizendo, se o Netanyahu vier aqui, nós vamos prender, porque tem uma condenação. Então, o Israel precisa rapidamente, é a única saída de Israel, rapidamente fazer os Estados Unidos entrar de forma quente na guerra. E a maneira de fazer isso começou pela eleição do Trump e agora seguindo o tabuleiro da maneira que nós colocamos. Agora, essa dificuldade com os Houthis é porque não querem, de alguma forma, ter uma... Porque qual é a lógica disso, né? Um porta-avião americano recuar, né? Atacar um porta-avião americano? Pois é, porque, na verdade, assim, porta-aviões são bons para projeção de poder. Okay? Como projeção de poder, bombardear um avião, sair para bombardear. Mas se você for para um combate no mar, eu mostro isso nos vídeos com testemunho de especialistas americanos. Se você for para um combate no mar contra mísseis hipersônicos, né, você vai ter com certeza, e isso não são palavras minhas, eu cito lá, são palavras de um especialista americano, você vai ter com certeza um porta-aviões afundado. Aliás, eu mostro no vídeo um estudo em inglês, onde a conclusão também foi essa. A Inglaterra tem 2 porta-aviões e o estudo que eles fizeram uma simulação de guerra, toda vez que os porta-aviões vão contra uma marinha sofisticada que tenha mísseis hipersônicos, em todas as vezes os porta-aviões são afundados. Está lá tudo bem documentado e descrito no vídeo. Então, assim, o porta-aviões é mais uma intimidação, porque na hora que a coisa fica séria contra uma marinha sofisticada, que tenha mísseis, né, que possam, pelo menos, ser hipersônicos. Até drones eles têm usado. Né? Você vê que não funciona. Nós tivemos agora com os Houthis, né, 2 porta-aviões americanos que saíram da área. Por que eles não destruíram os Houthis? Isso. Vamos aos fatos. Porta-aviões foram para lá, 2. Eu disse que, salvo engano, foi o Roosevelt, foi embora. Agora tivemos outro, também foi embora. Por que eles não destruíram os Houthis? Destrói. Não destrói por quê? Por que saíram de lá? Porque você não tem proteção para porta-aviões contra mísseis hipersônicos. Outra coisa, muitas pessoas falam assim, um porta-aviões é nuclear, ele tem uma autonomia incrível. É verdade. Só que a sua escolta não é. A sua escolta é combustível convencional. Então, se você não tiver linhas de suprimentos para abastecer os navios que escoltam porta-aviões, porta-aviões tem autonomia, mas a escolta não tem. O grupo de ataque não tem. Então, eu tenho um vídeo em que eu mostrei um problema com o Big Horn, que era um navio de abastecimento da Marinha dos Estados Unidos, né, que foi bombardeado e teve um problema grave. Se você não tiver
a logística de suprimento da força de ataque de um porta-aviões, ele também não vai ter muito o que fazer, porque um porta-aviões não pode sair sozinho pelo mar sem um grupo de escolta, sejam na superfície, sejam submarinos. Então, é uma situação bastante complexa. Eu tenho mostrado com documentos, com congressistas falando, né, que a Marinha dos Estados Unidos sofreu uma grande sabotagem. Os chineses constroem 232 vezes mais rápido navios do que os Estados Unidos. Eu mostrei lá quantos estaleiros tem nos Estados Unidos hoje fazendo navios e quantos tem na China. Então, assim, essa sabotagem ao Ocidente ao longo desses anos está aí. E agora, para você recuperar Forças Armadas? Forças Armadas, gente, não é como um pequeno grupo, não. Você, para mudar o perfil de um grupo tão grande como as Forças Armadas dos Estados Unidos, você leva anos. E o estrago que foi feito não é reversível tão rapidamente. Sim. Agora, professor, tudo isso tendo o Irã como grande sustentador, né, desses três grupos, né? Se Israel, da forma ali convencional, da forma como vinha atuando, estava tendo dificuldade, a estratégia agora é estabilizando ao seu favor Síria e Iraque e deixar o Irã sem saída, porque automaticamente ele vai enfraquecer esses três grupos. Não confrontar diretamente. Cortar as linhas de suprimento. Por exemplo, como é que você entrega do Irã, entrega armas para o Hezbollah no Líbano, sem passar por todos os Iraque e Síria. Então, se você não faz chegar armas ao Hezbollah, se você não faz chegar armas ao Hamas, eles não vão lutar com o estilingue. Então, inicialmente, a estratégia é uma estratégia de sufocação de linhas de suprimento. Okay? Por exemplo, se você tem uma situação de uma força insurgente, você corta o fornecimento de munições e armas para ela é insurgente em quê? Então, inicialmente, a estratégia é sufocamento das linhas de suprimentos. Depois, ocupação de territórios e isolamento do Irã. Esse é o caminho que eles vão seguir. Em contrapartida, as notícias que estão chegando é de que o Irã vai acelerar o seu processo nuclear. Okay? Já foi documentado que eles estão instalando novas centrífugas nucleares, estão aumentando o enriquecimento de urânio, porque eles percebem que sem armas nucleares eles não vão conseguir se defender. Outra coisa, Glauber, dentro dessa estratégia é muito comum primavera árabe, ou seja, você gerar uma revolução interna. O Irã está sendo fragmentado. Hoje a operação de núcleo, esse mesmo pessoal que fez essa na Síria, eles estão gerando grupos de oposição dentro do Irã. O Khamenei, Ayatollah Khamenei, que é o líder máximo do Irã, está num processo pessoal decadente. Então ele deve passar o poder para o filho dele no ano que vem. E aí talvez esse seja um momento estratégico de questionamento ao poder do filho, etc. Então, o financiamento e a promoção de revoltas internas sempre foi uma arma. Foi feito na Tunísia, foi feito na Ucrânia em 2014. Em 2014, na Praça Maidan, foi uma operação contra um presidente eleito. O cara tinha sido eleito democraticamente, o cara pró-Rússia. Foi ali que começou a confusão em 2014, quando se deu um golpe num cara democraticamente eleito. Né? Então nós estamos tendo agora uma agitação na Geórgia também, porque a Geórgia está tendo um governo pró-Rússia, começou uma agitação. Então vai ter uma agitação no Irã também. Eles vão financiar e vão armar grupos, né, para questionar o regime. Imagina se esses insurgentes da Síria e outros do Iraque, né, que são sunitas, começarem a entrar no Irã e montar pequenos núcleos. Então, provavelmente, tudo leva a crer que nós teremos, em 2025, voltando ao tema que você colocou, né, a temperatura subindo muito rapidamente. Muito rapidamente. Eu quero lembrar a todos vocês que existem países muçulmanos que já têm armas nucleares e mísseis. É o caso do Paquistão. Né? Então, o Paquistão tem mísseis e armas nucleares. Como é que o Paquistão vai se colocar nessa situação?
Que tipo de apoio o Irã vai ter ou não vai ter nenhum? A Arábia Saudita está ali do lado, mas é contrária ao Irã. Isso. Nós temos ali um barril de pólvora pronto para explodir em 25. A Ucrânia pode ir para a queda do Zelensky e uma manutenção de paz ali, onde a Rússia permaneça com os territórios que já conquistou, que é o que o Trump está propondo ao Zelensky. Fica na sua, os territórios que a Rússia já conquistou, que são de maioria de russófonos, né, fica com ela e você fica com o que sobrou. Né? Claro que o Zelensky está fazendo aquela cena, porque ele não pode aceitar isso assim, do dia para a noite. Né? Já evoluiu em falar que precisa acabar a guerra, antes ele falava em não acabar a guerra. Então a Ucrânia vai evoluir para esse caminho, exceto se houver algum atentado, alguma false flag, alguma coisa que mude o caminho. E aí nós ficamos com as peças de Taiwan para jogar para o ano que vem. De qualquer maneira, será um ano de muitos catalisadores, porque você não conquista poder sem catalisadores. Agora, lá na Ucrânia você tem toda aquela questão da identidade ucraniana, né? A força que o Zelensky assumiu a responsabilidade para ele, com o financiamento da OTAN, eles conseguem se sustentar. Lá no Oriente Médio, também tem esse elemento, né? Que o povo já tentava derrubar o regime e não conseguia. Uhum. E com essa mão invisível, com essa ajuda, né? Com esse acordo de Damasco, eles estão comemorando uma vitória. Né? Verdade. Agora, isso funciona tendo o apoio de Israel lá no futuro, porque ele tem essa questão também fundamentalista, né? Tem a questão da religião, tem os povos inimigos. A gente consegue imaginar um cenário, né? Esse que o senhor falou há pouco, com Israel conseguindo, né, desestabilizar o Irã usando a Síria e o Iraque. Como fica, né, os povos dali que, em tese, não querem esse poder de influência de Israel? Pois é, agora vem uma outra questão. É o mesmo caso do Afeganistão. Quando os Estados Unidos perdeu no Afeganistão e saiu, né, e aí houve a tomada do poder pelo Talibã, jihadistas, eles disseram que não iam perseguir as minorias, mas não é o que está se vendo. Ora, da mesma maneira, as forças na Síria agora que tomaram o poder são sunitas e tem outras pequenas composições. A pergunta é, eles vão perseguir os cristãos? A Síria tem muitos cristãos. Eles vão perseguir os xiitas, né, alauítas e outros. Então, assim, quando você quer conquistar o poder, você promete tudo. Isso. Né? Quando lá Fidel Castro conquistou o poder lá, ele não disse que ele ia fazer o que ele fez. Então, as promessas que estão sendo feitas agora em função do acordo de Damasco são promessas de início de governo. Vamos saber se serão cumpridas. O primeiro-ministro da Síria falou que vão fazer uma transição pacífica, vão montar um governo de coalizão. O governo de coalizão, cara, ele funciona até a primeira divergência. Isso. E aí, na primeira divergência, quem tiver a arma na mão diz para o outro o que vai acontecer com ele. Porque o ser humano, em toda a história do ser humano, todo mundo conversa, todo mundo é gente boa. Até a hora que a divergência é insanável. E aí, quando a divergência é insanável, sempre quem prevalece é a força. As coisas não são resolvidas dessa maneira. Né? Existe um ditado na área geopolítica. Você envia os diplomatas. Se eles não resolverem, você envia os generais. Ponto e resolve. Foi assim no Império Romano, foi assim no Império Inglês, foi assim em todos os pontos. Nós estamos migrando de um mundo unipolar para um mundo multipolar. Rússia, China e Índia não vão abrir mão do poder que já conquistaram. Por outro lado, Estados Unidos e Europa querem manter. Estou falando em termos de países para facilitar. Na verdade, são facções DGs. Certo? Eles estão numa disputa. Nessa disputa, o que vale é poder, dinheiro. A morte das pessoas, para eles, do ponto de vista deles, as pessoas não são relevantes.
certo? O que importa para eles são os espaços de poder que eles estão disputando. Então, num mundo em transição dessa forma, e com certeza, eu acredito que vocês não subestimam esse pessoal, certo? Porque nós vivemos o que vivemos em 2020 e seria impensável 6 meses antes. A capacidade que eles têm de construir narrativas e impor essas narrativas via mídia é altíssima. E quando eles fragilizam as pessoas da maneira que eu expliquei, fica muito fácil impor uma solução. Muito bem. Dentro dos objetivos que eles têm, essas facções entram em briga entre elas. Com certeza as facções orientais não vão se alinhar com as facções ocidentais. O conflito é inevitável. A questão é com que agilidade e rapidez as peças serão mexidas, né? E quais as novas composições de aliança que serão feitas. Por exemplo, o acordo de Damasco foi, eu tenho certeza, um acordo temporário. Vai ter uma hora lá na frente que esse acordo vai ser suprimido no sentido dessa tranquilidade. Quando você conquista um objetivo, você já pensa no outro. Vou explicar. A facção que venceu nos Estados Unidos tem claro para ela que o próximo caminho dela, depois de resolver o Oriente Médio, é a China. Eles não querem caminhar contra a Rússia. Eles querem caminhar contra a China. Eles sentem que com a China não tem acordo. Por que com a China não tem acordo? Porque a visão da China do mundo é totalmente distinta. Quando você pensa entre Rússia e o mundo ocidental, você ainda tem coisas em comum. Os russos são cristãos, né? Igreja ortodoxa, né? Os russos etnicamente são parecidos. Tem uma história, se você for em São Petersburgo, etc., tem uma história em comum em muitas coisas, na arte, na música, na música clássica. Com os chineses, o mundo ocidental não tem praticamente nada em comum. Os chineses são comunistas, são ateístas, têm uma visão racial totalmente díspare. Então, não há nenhuma dúvida aqui que o futuro é um conflito com a China, dessa facção que venceu aqui. Mas para chegar no conflito com a China, eles querem estabilizar o Oriente Médio primeiro. Na Síria, né, onde o Bashar al-Assad estava lá há anos no poder, herdou o poder do pai dele, em 11 dias, 20, 30 mil insurgentes derrubaram ele do governo. Ora, observa bem, o que eu disse lá no início? Lá no 143 eu coloquei, a guerra do Biden é a da Ucrânia, a guerra do Trump é a do Oriente Médio. Trump sempre deixou claro que ele queria se concentrar no Oriente Médio, certo? Bom, para eu me concentrar no Oriente Médio, eu preciso me desfazer daquele problema lá. Então, vamos aos fatos, ver se isso se alinha com o que estamos dizendo. Na Síria, do dia para a noite, meia dúzia de insurgentes, eu estou falando meia dúzia porque 20, 30 mil perto de um exército é irrelevante. Começam a marchar do leste para o oeste, tomam Alepo, tomam Homs, tomam Ramá e chegam em Damasco. 11 dias sem encontrar nenhuma resistência. O exército sírio vem recuando, sem oferecer resistência. A Rússia não jogou um míssil nos caras. A Rússia tem esse último míssil, Oreshink, né, que é um míssil hipersônico. Se ela jogasse 2, 3 mísseis daquele, tinha acabado. Ela não joga nenhum míssil, sendo que em 2015, quando ela fez a primeira intervenção, seus navios lá no Mar Cáspio jogavam mísseis nos insurgentes, que naquela época eram muito mais fortes, e ela derrotou todos eles e manteve Bashar al-Assad. Dessa vez ela não disparou um míssil. E mais, antecipadamente a marinha russa saiu antes dos caras estarem nem no meio do caminho, a marinha russa sai e vai embora. Os aviões russos só bombardeiam depósitos de munição para evitar que os caras pegassem as armas. Para destruir isso. Só para os caras não pegarem nas armas russas. Os iranianos retiram a guarda revolucionária, retiram o pessoal, todos saem para limpar o caminho para os insurgentes, que antes eram chamados de terroristas, né, aos Nuda, e inclusive foram classificados como terroristas tanto nos Estados Unidos quanto na Rússia, o chefe, né, HTS. E eles antes eram terroristas, depois passaram para o nome de insurgentes, agora é oposição armada. Muito bem, esses caras caminham até Damasco sem nenhuma resistência real, verdadeira. A Rússia tira o pessoal, o Irã tira o pessoal, eles chegam a Damasco,
Assad, que já tinha mandado a sua família para a Rússia no final de novembro. No final de novembro. Se vocês pegarem o vídeo 143, eu falei assim, ó, tem algo acontecendo na Síria e ainda está em desenvolvimento. Eu comentei no dia 29 de novembro. Falou mesmo, lembra? Eu assisti. É isso aí. Aí, o que acontece? A família do Assad já tinha ido para a Rússia. No final de novembro. Um negócio que ainda ia acontecer nas semanas seguintes, né? Então, você vê ali, na verdade, um combinado. Esses insurgentes foram apoiados pela Turquia, Israel e Estados Unidos. E houve um treinamento de forças especiais da Ucrânia que ajudaram lá. Mas, preponderantemente, Turquia, Israel e Estados Unidos. Certo? E do lado de cá, em tese, os russos e iranianos deveriam proteger Assad. E não protegeram. Tiraram... O que se tem? Se tem um acordo que eu chamei Acordo de Damasco, que está lá no vídeo 144. Um acordo simples. Lembra-se que o Putin disse que ia armar todos os inimigos da OTAN? Foi lá no Irã, botou mísseis lá, ajudou o Irã com bateria antiaérea. Lembra que o Putin falou, já que vocês estão armando a Ucrânia contra mim, eu vou armar os seus inimigos também. O Acordo de Damasco, assim, sucintamente é o seguinte. A facção que ganhou nos Estados Unidos chegou para ele e falou assim, eu não quero a Ucrânia. Você pode ficar com a Ucrânia. Só que eu quero o Oriente Médio. Não, tudo bem, eu te entrego o Oriente Médio, você me entrega a Ucrânia. O caminho para o Oriente Médio passa pela Síria, porque a maioria das linhas de suprimento do Hezbollah passam pela Síria. A maioria das armas que o Irã manda passam pela Síria. Né? Então, o que houve? Qual foi o acordo de Damasco? Certo? Você derruba a Síria e vai derrubando tudo que você quiser, o Oriente Médio é teu. E lá na Ucrânia, você não se mete mais em qualquer outro inimigo. Eu não armo os seus inimigos, você não arma os meus inimigos. Porque vejam, se faz sentido, meia dúzia de insurgentes em 11 dias tomarem um país que não caiu depois de mais de uma década de guerra civil. Sim. Os caras em uma década não perderam. Uma década de guerra civil lutando contra a Al-Qaeda, contra a ISIS. E de repente, em 11 dias caiu todo mundo. Ok? E só para completar, Bruno, ele não perdeu já quando... Até antes de ter a intervenção forte da Rússia, que dirá agora com a intervenção da Rússia e do Irã, né? Pois é. Quando o senhor fala assim, 20 mil homens, meia dúzia, né? Entre 20 mil a 30 mil homens. Já seria insuficiente só com a Síria. Sem dúvida. Só com o exército do Assad. Agora, de que dirá tendo o apoio da Rússia e do Irã, né? Que abriram mão. A Rússia praticamente não usou um míssil. Né? Então, veja bem, tudo nos mostra que dentro do jogo se encaixa perfeitamente no que eu falei antes. A facção que ganhou nos Estados Unidos, ela não quer gastar energia com a Ucrânia. Até porque o que está acontecendo? Vocês que acompanharam o canal, os estoques de armas, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, estão muito baixos. Eu mostrei num vídeo, né, generais falando que o estoque de armas já está ficando comprometido. Então, o que o cara pensa? Caramba, por que eu estou gastando armas e apoio na Ucrânia, que é a facção do Biden que apoiava, se o meu objetivo é Israel? Então, ele quer poupar energia, tempo e esforços que ele estava despendendo com a Ucrânia e levar esse esforço para o apoio a Israel e o grande Israel, né, que é o grande planejamento que se tem. Né? E a Ucrânia, cara, a Ucrânia é problema seu. Tá certo? Você se vira com a Ucrânia aí, dá teu jeito nisso aí. Então, assim, o acordo de Damasco basicamente é isso. Só tem um detalhe. 2, né? Primeiro, eu comento no 144. É muito normal traição em acordos. Sim. Acordo de poder, em grande parte, acaba tendo uma traição. Okay? Imagina o seguinte, Glauber, um false flag ou uma situação qualquer na Ucrânia. Né? Assim, por exemplo, morte de milhares de civis, ou inventam um ataque falso. Os Estados Unidos pode ser arrastado para essa situação, querendo ou não. Então, não é que essa situação é estável. Traições, artimanhas de serviços de inteligência. Eu vou dar um exemplo, Glauber. Quando o Nord Stream, que é o gasoduto, onde a Rússia vendia gás para a Alemanha, né, foi explodido, foi um coro. A Rússia explodiu o gasoduto. Na época eu disse assim, gente, né, siga o dinheiro, vê quem se beneficia. Por que a Rússia vai explodir o gasoduto que gera receita para ela vendendo energia para a Alemanha?
Faz sentido? Perguntei na época. Hoje está provado, né? Tem uma grande reportagem de uma revista alemã que pesquisou isso durante 2 anos, a Der Spiegel, que provou que foi uma operação de um comando da Ucrânia. Aí depois de 2 anos, não era a Rússia, era a Ucrânia. Claro, quem tinha a ganhar com aquilo ali era a Ucrânia, para diminuir a receita russa e botar a Europa contra os russos, né? Então, quando você vê uma situação dessa, deixa o torcedor de lado e faz a seguinte pergunta: quem se beneficia? Quem se beneficia com isto? Então, voltando à nossa questão da Síria, Bashar al-Assad já está em Moscou. Houve uma conversa fiada na internet, né, dizendo que o avião dele foi bombardeado, ele morreu, o avião caiu. As pessoas colocam coisas na internet sem citar fonte alguma. O cara desceu em Moscou, já mostrou lá, já está noticiado e tudo. A família dele foi no final de novembro, né? Então, o que nós temos agora? Uma mudança no mapa geopolítico do Oriente Médio. E aí, com a Síria agora, a Síria na mão ocidental, todo aquele mapeamento muda, porque o Irã se enfraquece bastante, né? O Hezbollah também se enfraquece bastante. Então, tudo tende a acontecer ali segundo o plano da facção que ganhou nos Estados Unidos. Mas a facção DG da Europa vai tentar, por todos os meios, atrair os Estados Unidos para uma guerra contra os russos, porque a Europa não tem condição de enfrentar os russos. Então, eles precisam atrair. Isso, você tem vários meios de fazer isso, né? Um ataque com armas químicas, um pseudo-ataque com terroristas. Você tem várias maneiras de criar uma situação e atrair. E é isso que nós vamos viver para 2025. 2025 será um ano de catalisadores a serem novamente implantados, uma nova onda de fortes catalisadores em 2025, uma situação que tende a evoluir muito rápido até setembro de 25, com a implantação de catalisadores poderosos e digamos assim, as metas de cada facção que estão em briga. Por exemplo, a China tem uma facção DG, só que o objetivo dela é um controle mundial. Taiwan está aí pertinho para eles, né? Nós vimos, olha só, como as coisas mudam rápido. Coreia do Sul e Coreia do Norte. De repente, o presidente da Coreia do Sul decreta a lei marcial, do nada. Aí ele é derrubado pelo parlamento, a lei marcial cai. Mas assim, em minutos, poderia ter mudado tudo. A Coreia do Sul declarar lei marcial, ele criar uma militarização e um conflito com a Coreia do Norte. Então, as coisas mudam muito rápido, o tempo inteiro. E se você não compreende o jogo, você não percebe o rumo das coisas. Agora, por outro lado, né, é difícil, né, o camarada que não consegue ser analista, que não tem a consciência situacional, e entender assim, como assim, pô? O cara deixou provocar um conflito no teu próprio país, deixou seu povo morrer, né? E não entende os ataques de falsa bandeira, e nós vamos ver em todas as proporções, né? Nós vamos ver movimentos aqui no Brasil, né? Os movimentos nos Estados Unidos, né? Esse recente aí de 6 de janeiro, né? O Brasil viveu o 8 de janeiro, que é muito similar. 2001 teve uma outra situação, então o tempo todo acontece, né? Agora, a propaganda, a máquina de propaganda vai funcionar justamente, né, para que a narrativa seja emplacada, né? E aí os torcedores vão sustentar essa guerra, né? O controle da narrativa é essencial. Aliás, Xi Jinping tem um discurso sobre o controle da narrativa que ele fala, né, é imprescindível, diz ele, controlar a narrativa. Putin também já falou isso, vários falaram. Hoje, o que nós vivemos? Na hora que você deprime as pessoas através de catalisadores, elas ficam muito mais vulneráveis à narrativa. Pessoas em depressão, com ansiedade, com fobias, querem uma tábua de salvação. Quando ela quer uma tábua de salvação, o que eles vão fazer? Oferecer a tábua de salvação. Um líder fantástico, alguém que vai mudar o mundo da noite para o dia, porque as pessoas estão em desespero, precisando de uma tábua de salvação. Mas quem colocou elas em desespero? Quem rebaixou a expectativa de vida? Os próprios catalisadores gerados pelos DGs. Então ele quebra suas pernas, depois te dá a muleta.
Okay? Na medida em que é rebaixada a expectativa e as pessoas estão mais deprimidas e mais vulneráveis, eles vão oferecer as saídas, as soluções. Ação, reação, solução. Aí vai vir o mito, vai vir o cara que vai mudar o mundo pela força, vou acabar com a guerra no primeiro dia do meu governo. Faltou combinar, tem que combinar com alguém para acabar com a guerra. Né? Então começa a se passar esse tipo de situação e veja bem, Glauber, torcedor é torcedor, não tem argumento. Por isso que eu falo no meu canal, eu estou falando para quem quer entender. Por quê? Com o torcedor não tem argumento. Você pode mostrar para ele 10 vezes as evidências, não adianta. Porque ele está emocionalmente fragilizado, ele precisa se agarrar em alguma coisa. Por outro lado, é até chato tirá-lo dessa sua crença. Porque a vida dele fica desconfortável. É melhor que ele fique agarrado mesmo em alguma tábua de salvação. Só tem um problema. Essa tábua de salvação vai afundar. É uma tábuazinha. Não é um barco, não é um transatlântico. Né? E aí ele vai se desiludir. E ele vai imputar a responsabilidade a todo mundo, menos a ele. Ele vai dizer que foi o karma, foi o azar, foi Deus, foi o destino. Menos ele, que cometeu o equívoco de se agarrar a alguma coisa impermanente, que não poderia sustentar as expectativas que ele gerou. Glauber, veja bem, a maior parte das desilusões e dos problemas não estão no fato em si, mas na expectativa que se cria em relação a isso. Então, por exemplo, se você tem um amigo, muitos de vocês já devem ter passado por isso, uma desilusão com um amigo. Aí para analisar se não foi você que esperou muito do seu amigo. Você esperava que ele fizesse coisas que talvez ele não estava pronto para fazer. Foi a sua expectativa que gerou uma ilusão e causou a desilusão. Quando você se apoia fora, quando você se apoia em algo externo, Glauber, seja num líder carismático, seja num amigo, seja na sua esposa, seja na expectativa profissional, qualquer coisa em que você se apoia externamente, são coisas sobre as quais você não tem controle. A chance de desilusão é altíssima. Mas o problema está lá? Não, o problema está na expectativa que você criou em relação a isso. Você está fazendo várias falas e você citou a questão ali de dissonância entre Estados Unidos e Canadá. Daí o Trump fala que o Canadá, ele falou assim, acredito que em tom de brincadeira, né? Mas ele teve uma reunião com o primeiro-ministro do Canadá e ele fala que o Canadá se tornaria o 51º estado americano, né? Ele falou que iria anexar o Canadá. Até onde isso tem um impacto relevante na política americana e essa dissonância com o Canadá? Ele sabe que isso não é factível. O que ele está fazendo? Cumprindo um roteiro de criar, já esquentar a temperatura. Qual é a finalidade de você dizer para um vizinho teu que tem a mesma cultura, né? Apesar do Canadá falar francês e inglês, mas está ali do lado, você afrontar e dizer que ele vai virar um estado seu? Qual é a finalidade do Trump ficar fazendo essas bravatas antes de assumir o governo? Me mostra qual é a utilidade prática da superfície de ele ficar afrontando todo mundo antes de assumir o governo. Afronta o Deep State, fala que vai fazer isso, aquilo com fulano e beltrano, afronta o Canadá, afronta a Europa, diz que vai largar os caras na mão. O cara nem assumiu ainda. Criar todas essas arestas sem nem sequer ter assumido. Numa situação prudente, você é eleito, não divulga o que você vai fazer, fica na sua, faz uma transição pacífica, tranquila, lua de mel, certo? Quando você assumir, aí você começa a fazer. Não fala que vai fazer, faça. Certo? Aquilo que eu falei, o predador fica quietinho, imóvel, até passar na frente a presa e ele dá uma bocada de uma vez só. Ele faz o inverso. Fala demais, a exemplo de outros que já falaram demais, cria um monte de inimigos antes da hora, já prepara as pessoas para um confronto com ele, sem ele ter assumido. E qual é o papel? Qual é a finalidade? Qual é a utilidade de ficar criando essa situação, exceto se for cumprir um roteiro de dividir, um roteiro de radicalizar,
roteiro de polarizar, seguindo uma estratégia já conhecida dos DGs. Agora, o que é isso? Isso aí, o senhor alertou que o Canadá, né, nesse tabuleiro, né, e nessa mão invisível, ele está na facção europeia, né? Uhum. E o Trump, ele vem, né, com suporte da facção Washington-Israel. Então, naturalmente, você precisa cuidar do teu quintal. No caso, Israel. No caso, o Canadá, né? Mas é muito estranho ele ficar fazendo esse alarde todo, né? O que é isso? Eu sei que a leitura é difícil, mas é novamente ele. Será que ele não entendeu ainda o jogo do poder? Ele continua ainda com a consciência situacional dele confundindo ele, a vaidade, o ego? O que é, professor? E tem duas situações aí. Ele tem uma característica de personalidade extremamente vaidosa e arrogante. Você já viu as fotos dele? Ele está sempre assim, ó. Sempre assim. Qual é a finalidade disso? Um líder tem que angariar, um líder tem que unir. Ele não vai governar por uma parte dos americanos, ele tem que governar para todos os estadunidenses. Né? Essa postura dele é uma característica de personalidade. Por outro lado, ele está cumprindo um roteiro de manter a polarização, a radicalização para manter a divisão. Ele vai continuar apostando nisso porque é o roteiro que ele tem que seguir. Ele não está ali para unir ninguém. Se ele fosse para unir, ele estava fazendo um discurso de consenso. E não seria ele, né? Teria um escolher do outro, peão. Sim, ele é bom para esse papel que ele está fazendo, que ele vai ter que cumprir. A não ser que, como eu falei, já tenho dito, depois que ele assuma, ele dê uma guinada e assuma os riscos da guinada. Mas, por enquanto, ele vai ter que cumprir o roteiro. Então, os DGs continuam apostando no radicalismo, Na divisão. na divisão, na jogar os Estados polarização. Unidos até numa guerra civil, dentro do possível.